Daqui a pouco eu anuncio para vocês os participantes da mesa de número 4, mas agora a gente recebe o Fernando Gamboa. Ele é sócio líder de consumo e varejo da KPMG no Brasil e América do Sul. A KPMG é nossa apoiadora especial neste evento. Seja muito bem-vindo, Fernando. Tudo bem com você? Tudo bem. Olá, Rosana. Me escuta bem? Se escuto muito bem. Pode falar, fica à vontade. Perfeito, muito obrigado. Para nós é uma alegria enorme estar compartilhando com vocês essas sessões tão interessantes e enriquecedoras. E que evento até agora, hein? Os debates foram muito bons, as propostas, sugestões. Eu estou gostando demais de participar, tem sido muito enriquecedor, um evento ímpar com certeza. Em nome da KPMG, a gente gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês e ressaltar que para nós é uma honra e motivo de muito orgulho poder fazer parte de toda essa jornada ESG em conjunto com a Abras. O nosso agradecimento especial aqui ao presidente João Galassi e toda a diretoria da Abras, aos presidentes das associações, às autoridades, parceiros, todos os participantes deste grande evento, que definitivamente é um marco para o setor e para toda a cadeia de abastecimento. O evento de hoje não poderia ser mais relevante e oportuno. Relevante pela qualidade dos palestrantes, né? A gente já tem visto aí, estão superando as expectativas de todos. Já eram elevadas essas expectativas em virtude da tradição da Abras, em sempre reunir os melhores vozes de cada área, mas esse evento tem sido especial, tem sido, olha, um prazer estar participando. E oportuno, uma vez que, infelizmente, não sabemos ainda por quanto tempo a gente vai lidar com os desdobramentos da pandemia. E qual é a influência, né, dessa pandemia sobre o modo de vida, os hábitos de consumo que mudaram, o modelo de trabalho, né, híbrido, remoto, novas formas de estudar, de se divertir e todos os outros aspectos do nosso cotidiano. Ninguém sabe ao certo, né? Mas o que se sabe, com certeza, é que o mundo mudou e os múltiplos aspectos dessa mudança serão duradouros. E os dados mostram isso, né? Que essas mudanças e a volta ao tão desejado normal ou novo normal não vai acontecer tão cedo, né? Eu diria até que nem voltaremos mais àquele mundo que conhecemos na fase anterior da pandemia. E esta é uma impressão, e aqui não só uma impressão, mas é uma opinião, um fato baseado em dados de 1 em cada 4 grandes líderes empresariais ouvidos pelo nosso estudo global chamado CEO Outlook Pulse Survey 2021. Esse estudo é realizado pela KPMG Global, foi realizado agora, é super fresco, foi de janeiro até março de 2021, com mais de 500 CEOs, presidentes aí de empresas mais influentes no mundo, em 11 países. E ele traz resultados, né, bastante interessantes sobre o que os líderes vislumbram quanto ao futuro. Eu gosto muito de trazer dados para estas conversas, né? Então, quando a gente fala do setor de consumo e varejo, dentre muitas transformações vividas e incorporadas, né? O trabalho remoto, o crescimento do comércio online em todas as faixas etárias, isso explodiu aqui no Brasil, o aumento da digitalização em toda a cadeia, a gente tem visto, né, a tecnologia fazendo parte do dia a dia, de ponta a ponta, e a expansão e o uso de dados, né, de forma responsável, ética e de acordo com a LGPD. Né, merece também destaque o ganho da importância dessa agenda ESG na nossa cadeia de abastecimento. Como vários especialistas e investidores têm sinalizado, a implementação das práticas ESG não se limita somente ao cumprimento das leis existentes, né? Mas deve estar alinhada com o entendimento que a empresa e sua liderança têm sobre o papel de fomentadores da agenda de transformação social positiva. O propósito deve estar no centro da estratégia, devolvendo para a sociedade parte dos ganhos, dos lucros, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida de todos e da proteção dos recursos naturais, estão mencionados até agora pelos nossos panelistas, no curto e no longo prazo. Tomando novamente alguns dados dessa nossa pesquisa do CEO Outlook, falando de ESG, é muito interessante notar que 96%, e reforço, 96% dos CEOs entrevistados estão procurando aumentar seu foco no componente social em seus programas de ESG, enquanto 89%, que é um número muito relevante, 89%, buscam manter os avanços obtidos durante a pandemia nas questões relacionadas à sustentabilidade e às mudanças climáticas. A gente ainda vê nessa mesma pesquisa que a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris fez com que 49% dos CEOs adotassem práticas ESG mais rigorosas em suas organizações. E essas são boas notícias. Essa mesma pesquisa, quando a gente olha um recorte de dados das empresas de consumo e varejo, dessa cadeia de abastecimento, né,
das empresas que estamos aqui hoje discutindo, vemos que 92% dos CEOs querem garantir os ganhos de sustentabilidade e mudanças climáticas, e foram obtidos aí como resposta à crise, enquanto 98% dos CEOs concordam que a resposta à pandemia, né, fez com que o foco mudasse para o componente social do programa ESG. Olha que número super relevante, 98% de CEOs preocupados aí com a componente social do tema ESG. Então, para nós, são números que expressam bem a preocupação e a relevância que o ESG ganhou nessa agenda dos CEOs em um período curto de tempo. Para nós termos uma visão ainda mais ampla sobre esta agenda ESG, não podemos deixar de escutar também aquela que é a principal razão do varejo existir, que são os clientes, os consumidores. Pegando um outro estudo da KPMG, chamado de Consumo e Varejo na América do Sul, principais tendências para 2021, os dados coletados evidenciam que para os consumidores, né, o produto ou serviço não detém valor intrínseco apenas pelas suas qualidades ou funcionalidades, mas por todos os aspectos que cercam aquela experiência de compra, como foi o atendimento, a entrega ocorreu conforme a data prevista, o protagonismo do cliente foi respeitado ao longo do processo. A ideia de que o aumento de produção, né, exige que os recursos naturais sejam exauridos, como já foi mencionado aqui em alguns painéis, ou a convicção de que as cifras dos relatórios financeiros retratam plena e satisfatoriamente o valor e a realidade de uma empresa, isso pertence ao passado. A gente está num novo modelo, né? Hoje, a visão do mundo, né, mais arejada estende-se aos campos das relações pessoais e profissionais, abrindo as portas para a diversidade e uma verdadeira inclusão. Outras questões também são cada vez mais relevantes, né? Por exemplo, a gente fala de processo de produção, desde a obtenção da matéria-prima até a efetiva chegada do produto às mãos do usuário final. Ela tem obedecido boas práticas ambientais, ela tem respeito às comunidades, tem respeito ao cumprimento da legislação trabalhista, respeito à legislação fiscal. Né? Como a gente viu aqui em muitos painéis aí desde o começo da manhã, a rastreabilidade de toda essa cadeia se torna um tema fundamental dentro deste contexto ESG. Além disso, né, indo além, quais valores essa empresa defende? Qual é o propósito desta empresa? Trata-se de uma empresa comprometida com governança, com diversidade, causas sociais, ambientais, inclusivas? Em outras palavras, né, o bom e o barato, ele não deixou de ser importante. Ele vai continuar, principalmente na nossa região, onde a gente está sob estresse financeiro, incertezas. Então, isso não deixa de lado. Mas o consumidor também almeja que os produtos que ele compra, que ele adquire, os serviços, estejam de acordo com seus próprios valores e propósitos. E isso é muito importante, o propósito no centro. Esse alinhamento de valores é o que cria o laço de confiança. Eu quero comprar de quem eu confio. Essa confiança é fundamental, principalmente quando a gente trata das novas gerações, muito mais engajadas, né? Tanto política quanto socialmente. E nós da KPMG não temos dúvidas que montar uma boa estrutura de governança é o primeiro passo para que uma empresa tenha sucesso na visão e implementação dessa agenda ESG. Isso significa engajar todos os quadros, partindo do mais alto escalão, né, do topo da pirâmide, até chegar às bases, e adotar critérios claros e transparentes acerca de como os assuntos ambientais e sociais serão tratados pela empresa no âmbito da governança corporativa. É fundamental também estabelecer prioridades para a alocação dos recursos e adotar boas estratégias de comunicação. Isso aqui já foi também comentado em painéis anteriores. As empresas que dispõem de governança estruturada, inclusive no que concerne aos princípios ambientais e sociais, obtêm vantagem competitiva no longo prazo. Isso já está provado. Nós devemos reconhecer que o mercado ainda está aprendendo a lidar com os temas ESG. Entendemos isso. O processo é demorado, trabalhoso, passível de erros. A gente está aprendendo com o passar do tempo. É fundamental também estar sempre atento aos movimentos e às sinalizações dos órgãos reguladores. Por fim, quero reforçar aqui que o ganho que todos têm com a adoção da agenda ESG, as questões ambientais, sociais, de governança, estão cada vez mais discutidas na sociedade e impactam as decisões de consumo das pessoas. Pessoas passam a entender o ESG como um fator de compra. Empresas éticas e com propósito claro,
que adotam boas práticas ambientais, que têm políticas inclusivas consistentes e correspondem aos valores éticos dos seus potenciais consumidores, ganham vantagem competitiva e vão continuar ganhando essa vantagem competitiva ano após ano. Não é exagero dizer aqui que, dentro de algum tempo, quem se recusar a abraçar esses princípios de ESG sólidos e mensuráveis vai perder o seu espaço no mercado. Bom, com essas breves palavras aqui, informações, espero ter contribuído, trazido alguns dados e encerro minha participação desejando aí, Rosana, um excelente evento e um excelente painel aí com os nossos convidados. Muito obrigado. Fernando, eu que te agradeço. A KPMG é uma fonte inesgotável de conhecimento, de informação. Estou o tempo todo consultando. Obrigada, mais uma vez, pelo apoio de vocês ao nosso evento. E você continua conectado com a gente, acompanhando, que tem muita coisa boa por aí, tá bom? Com certeza. Obrigado. Tchau, tchau. Agora sim, a gente vai iniciar os trabalhos da mesa de número 4, cujo tema é governança corporativa no contexto ESG. Nesse painel, nós vamos compreender como a governança corporativa tem evoluído e se transformado a partir do surgimento do sistema ESG. Gostaria de dar boas-vindas aos nossos participantes, começando pela Valéria Café. Ela é diretora de vocalização e influência do IBGC. Bem-vinda, Valéria. Fábio Henrique de Souza Coelho, presidente executivo da AMEC, Associação de Investidores no Mercado de Capitais. Bem-vindo também o Alexandre Costa Rangel, diretor da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Nossas boas-vindas ao Sebastião Soares, sócio líder de governança corporativa da KPMG no Brasil. Seja muito bem-vindo também, Jorge Faisal, CEO do GPA, e o senhor Antônio Carlos Pimponzi, presidente do Instituto ACP. E damos as boas-vindas também ao Valdir Beira Júnior, presidente executivo da IP. Que maravilha o nosso painel, hein? Tenho certeza que vai ser uma discussão muito profícua, muito proveitosa. Antes da gente começar aqui o nosso debate, eu vou explicar para vocês e para a nossa audiência como é que vai funcionar a nossa mesa, tá bom? Diferentemente do que ocorre em outros fóruns e congressos que a gente está acostumado a assistir, o Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento tem como objetivo eleger desafios e propostas concretas que possam trazer soluções de alto impacto econômico, social, ambiental e de governança. Por essa razão, eu vou brevemente compartilhar com vocês os resultados da pesquisa preliminar que foi realizada com os participantes deste fórum. Essa pesquisa é que vai servir de pano de fundo para as questões que serão discutidas aqui. Então, vamos à síntese dos resultados da pesquisa. Eles foram agrupados em 4 eixos. E eu gostaria, então, de apresentá-los para a gente começar os trabalhos. Governança da cadeia nacional de abastecimento em si surgiu como um tema, suportado pela necessidade de uma política nacional de abastecimento amparada por segurança jurídica, metas e padrões de medições de performance, impacto e transparência na cadeia de agregação de valor. Partindo disso, nós abrimos os outros 3 eixos: qualidade e segurança dos produtos, redução do desperdício e economia circular. A partir desses eixos, nós conseguimos agrupar os temas, os resultados da pesquisa, com alguma relação de interdependência. No eixo qualidade dos produtos, nós podemos destacar valor nutritivo dos alimentos e alimentos saudáveis, a produtividade vinculada à redução de desperdícios, a carga tributária, que depende das reformas administrativa e tributária, e estão vinculadas à transparência da cadeia nacional de abastecimento. A agricultura familiar, através de uma rede de compra e comercialização dos produtos, pode, sim, reduzir o desperdício e colaborar com o combate à fome. A redefinição dos atuais prazos de validade por melhor consumo até best before date. Isso pode elevar em muito a doação humanitária e a venda solidária de alimentos, conectando o mapa da fome com o mapa do desperdício. A adequação à carga tributária pode ampliar o acesso da população aos produtos de consumo essenciais, com impacto direto ao combate à fome. A equidade racial e de gênero promove a inclusão social e esses fatores, claro, contribuem com a geração de emprego e de renda.
A importância da economia circular gera um impacto direto no uso da energia, da água, da logística reversa de embalagens, a reciclagem, geração de resíduos e emissões que influenciam diretamente no clima e no meio ambiente. Isso tudo colabora com a inclusão social, geração de emprego e de renda. Desta forma, nós consolidamos os principais resultados da pesquisa e organizamos as demandas que a gente deve tratar hoje aqui. Todas elas sob essa perspectiva ESG, de impacto econômico, social, ambiental e de governança. Tá bom? Acho que deu para compreender como é que é a nossa metodologia, a nossa dinâmica aqui, né? Então, olha só, eu vou apresentar para vocês o nosso painel de desafios e propostas. Nesse painel que vocês veem aqui, serão registrados os desafios e as propostas para solucionar esses desafios. Eles serão registrados em tempo real, à medida que os nossos painelistas e debatedores forem fazendo as suas explanações, as suas sugestões e reflexões. A gente tem uma equipe aqui atenta, já preparada, para fazer essa compilação dos desafios e propostas. Isso vai sendo colocado aqui no nosso quadro. Depois da fala de cada um dos nossos convidados, a gente abre para perguntas. E, no final, a gente faz a votação das 3 mais importantes propostas, dos desafios, essas soluções para a cadeia nacional de abastecimento. Tudo isso a partir das conversas, então, que serão produzidas agora. E durante todo o dia vai ser assim. A gente segue essa mesma dinâmica, só que na última mesa, os presidentes das 15 entidades de classe que compõem a cadeia nacional de abastecimento vão se reunir ali, vão eleger as 5 melhores propostas de geração de impacto. É a visão institucional da cadeia nacional de abastecimento. Deu para entender tudo corretamente, né? Então, vamos lá começar. Eu gostaria que pudessem nos oferecer, a partir de agora, quero fazer uma pergunta, então, comum a todos os nossos painelistas. Quero saber qual é a perspectiva de cada um de vocês com relação a de que forma os modelos de governança corporativa têm incorporado os temas ligados à agenda ESG. E mais, até que ponto os próprios princípios de governança corporativa têm se redefinido, de que maneira eles têm evoluído nesse contexto das melhores práticas sociais, ambientais e de governança. Quem gostaria de começar a falar a respeito desse assunto tão interessante, a governança corporativa no contexto ESG? Eu acho que eu vou dar a palavra para a Valéria, viu? Oi, Rosana, tudo bem? Só porque eu fiquei assim, olha, botando a mão. Fica à vontade, bem-vinda. Olá, como vai? Fiquei muito feliz com a sua pergunta, é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer porque no meio da hora do almoço, eu espero que quem esteja nos assistindo tenha uma boa digestão e uma excelente reflexão aqui conosco. Eu fui convidada aqui para falar, assim, do G do ESG, e vale a pena trazer algumas reflexões aqui. Primeiro, né, é importante trazer o que é governança, de acordo com a 5ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Governança é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas, incentivadas, e como ocorre esse relacionamento entre sócios, conselheiros de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais stakeholders. Agora, um ponto fundamental de todo esse sistema é que essa governança precisa estar inserida na cultura da empresa, é preciso vivenciá-la em sua essência. E como você mesma disse, isso se traduz nos nossos 4 princípios, que são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Antes mesmo da pandemia, nós já sentíamos mudanças acontecendo no mundo dos negócios. A carta aberta do Business Roundtable, no final de 2019, as cartas anuais do Larry Fink, que são ansiosamente esperadas, os manifestos, pesquisas e tendências que são liberados pelo Fórum Econômico Mundial todo início do ano.
Mas a pandemia acelerou ainda mais essas transformações sociais, ambientais e dos ambientes de negócio. Em evento realizado no ano passado pelo Instituto, junto aos líderes da BlackRock, Russell Reynolds, foi comentado por ambos que a implementação e vivência da governança é a prática corporativa mais importante. Se você tem uma boa governança, você vai ter uma boa gestão, melhores resultados financeiros e um melhor gerenciamento de riscos ambientais e sociais. Aliás, essa necessidade de gerenciar riscos aproximou conselhos de gestão e reforçou o papel do conselho como estratégico para a continuidade dos negócios. Os investidores, os consumidores passaram a exigir das empresas não somente redução de risco e impacto, mas o seu papel de agente transformador da sociedade. E essa evolução acontece, e o IBGC, o que ele fez no final do ano passado, convidou 45 especialistas, representantes de 30 organizações da sociedade civil, para escrever a agenda positiva de governança. Porque se uma empresa ela tem que ter um papel de agente transformador, ela precisa não só fazer, mas mostrar que ela fez, ser propositiva nas transformações. E apoiado em 6 pilares, os pilares dessa agenda são ética e integridade, diversidade e inclusão, ambiental e social, inovação e transformação, transparência e prestação de contas e conselhos do futuro. E ela sugere 15 medidas práticas a serem tomadas pelos líderes das organizações. Essas medidas abordam questões como propósito, análise de geração de valor com base na escuta ativa de stakeholders, um novo modelo de negócio visando impacto zero, investimento em inovação, líderes empáticos, investimento em pessoas, desenvolvimento de programas de inclusão e construção coletiva. Vou falar um pouquinho de pesquisa rapidinho para vocês. Nós fizemos uma pesquisa também agora no início do ano, junto com a nossa rede global de institutos similares ao IBGC, chama-se GNDI. E essa pesquisa trouxe que 85% dos conselheiros de administração acreditam que o Covid mudou a trajetória de longo prazo das questões de criação de valor dos stakeholders. 67% disse que após a crise haverá uma ênfase maior sobre as questões ambientais e sociais. 62% dizem que as empresas vão incorporar um conjunto mais amplo de riscos ao painel de informações. 54% mencionam que aumentarão a frequência de considerações e questões ESG na agenda dos conselhos. No Brasil, os resultados foram muito semelhantes. Os brasileiros acreditam que o seu modelo de negócios ficará obsoleto mais rapidamente devido à crise, que os conselhos estão cientes que precisam mudar seus negócios, que eles precisam inovar, e que esse processo de mudança e inovação passa por critérios e formas de medição dos impactos ambientais e sociais da empresa na sociedade. Mas os conselheiros ainda não sabem como fazer esse movimento. Para ajudar nessa iniciativa, nós trouxemos, com o apoio do Fórum Econômico Mundial, o Chapter Zero Brasil, uma iniciativa de governança do clima. Estamos construindo, junto com uma rede de mais de 10 parceiros, um levantamento dos desafios encontrados pelas empresas para a mudança de seus modelos de negócio rumo ao impacto zero, de forma a buscarmos juntos soluções em uma transformação que será muito positiva para os negócios e para a sociedade. Enfim, acho que eu respondi aí a sua pergunta e mais um pouquinho. Obrigada, Rosana. Respondeu muito bem, muito obrigada, Valéria. Passo a bola agora para o Fábio e quero também que o Alexandre me responda essa questão. Fábio, a gente nota que o mercado financeiro já responde a altos níveis de governança, não só no Brasil, no mundo todo. Mas como é que você enxerga o big picture? Como é que você enxerga todo o cenário no Brasil, incluindo empresas? Se há, de fato, um foco em melhorar a governança? A gente tem um histórico, né, no Brasil que precisa evoluir bastante com relação a essa agenda. Queria a sua avaliação, tanto a sua quanto a do Alexandre.
Maravilha, Rosana, uma satisfação estar aqui com vocês. Primeiro ponto para dizer que eu acho que a gente tem notícias boas e ruins em todo esse processo. É óbvio, eu vou começar pelas boas. A gente está num período aqui, falando com esse olhar de mercado financeiro, né, de um aquecimento sem precedentes. Aliás, o precedente mais próximo, talvez ali no final da década de 2000, início de 2010, né, foi um período mais aquecido. A gente passou 10 anos esperando acontecer de novo um grande volume de ofertas, de empresas sendo listadas, as empresas familiares crescendo, e nesse processo aqui de crescimento buscando mais governança, que é um pouco do carro-chefe do que a gente está tratando aqui no painel, né? A notícia ruim é de que a Valéria e os painéis anteriores já deixaram aqui um pouco da dúvida no ar, né? Quer dizer, não sabemos, estamos incluindo aqui na resposta, investidores e empresas. E aí eu vou fazer ressalva. Com poucas e boas exceções, não sabemos como tratar o assunto ESG ainda. A gente vê, sim, na Europa, um assunto muito aquecido, uma discussão aguerrida por lá, questões regulatórias sendo envolvidas, que certamente aqui meu colega Alexandre vai poder contribuir melhor. Mas eu acho que nesse processo de aprendizado aqui, a gente está vendo algumas oportunidades sendo colocadas, tanto para a empresa quanto para os investidores. A Valéria já deu um pouco da deixa aqui, mas eu vou falar exatamente dessa interação entre as duas partes, né? Quer dizer, eu represento hoje uma associação de grandes investidores institucionais, a gente chama no mercado de assets e fundos de pensão, né? Pra você ter uma ideia da dimensão, a gente está falando aqui de volumes investidos em empresa no Brasil que chegam entre 700 bilhões a 1 trilhão de reais. Quer dizer, investimentos diretos aqui. E quando a gente fala da economia real, a cadeia de abastecimento está no coração de tudo isso. Agora, respondendo de maneira mais objetiva a sua pergunta, né, como é que o setor financeiro está olhando a absorção desse assunto dentro das empresas? Valéria deu a deixa, estamos falando de estratégia. A gente não vê outro caminho para a estruturação das questões aqui, em especial sociais e ambientais, que não pela governança. E quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de governança. E aí, óbvio, eu sei que dentro da cadeia de abastecimento a gente tem empresas de diferentes tamanhos, né? Se a gente está falando de uma baita empresa listada em bolsa, a gente vai falar certamente do papel do conselho de administração. O conselho de administração, em geral, né, ele dá o tom, né, do futuro, da estratégia nas empresas e certamente, quer dizer, ninguém é especialista em tudo, eles pedem ajuda. Então, a gente está vendo muitas empresas estruturando seus comitês de sustentabilidade, exatamente trazendo, às vezes, especialistas para ajudar a incorporar esses assuntos. E se as empresas são menores, estamos falando dos principais executivos, até familiares, né? Quer dizer, se o principal executivo, se as famílias ou se os conselhos não se convencerem da importância de tudo isso, difícil você ver essa agenda avançando. Existe uma complexidade enorme aqui sobre, enfim, eu sei que você conhece bem, Rosane, o nosso público aqui, sobre métricas, sobre carbono zero e etc., que eu não vou entrar no detalhe, mas eu só gostaria de concluir que eu acho que para começar tudo isso, a gente tem efetivamente que colocar algumas métricas de convencimento sobre a parte das estratégias, tá? A gente avançando nessa questão de estratégia, depois você vai envolver a área financeira, as emissões de green bonds que tem facilitado tudo isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, para a gente fazer uma conversa um pouco mais geral. Tenho um prazer aqui de entrar no debate com vocês. Eu agradeço muito a você, viu, Fábio? Fazendo o meu papel aqui, pedindo para os nossos painelistas exercerem o poder de síntese, porque a despeito desse debate tão rico, que eu amo, ficaria o dia inteiro aqui, a gente está com o tempo corrido. Alexandre, sua avaliação sobre governança corporativa no contexto ESG no Brasil. Obrigado, Rosana. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer também ouvir o Fábio e a Valéria. Já temos uma longa trajetória aqui de eventos em conjunto, então fico muito feliz e agradeço novamente pelo convite. Basicamente, a questão da pauta ESG, ela vem sendo tratada pelos reguladores ao redor do mundo. Isso é importante que seja colocado, né, aqui como CVM, a gente como regulador do mercado de valores imobiliários, a gente está tratando basicamente das companhias abertas, da indústria de fundos de investimentos, dos intermediários. E é muito oportuno lembrar que, ao final do ano passado, de 2020, a CVM ela lançou uma audiência pública que se encerrou em março deste ano, de 2021,
para justamente ajustar a instrução CVM número 480, que basicamente é a nossa regra que regula o regime informacional das companhias abertas no Brasil. Né? Eu acho que ultrapassamos aquele desconfortável tema de que será que ESG é um assunto, né? De que forma isso de fato precisa ser tratado. Avançamos, ainda bem, para uma linha de que forma o assunto deve ser tratado. E a opção regulatória ao redor do mundo, que vem sendo replicada pela CVM aqui, a meu ver, com muito êxito, né? A gente tem que colocar o assunto sempre em perspectiva, é um assunto novo, mas basicamente uma opção regulatória em que a gente não prescreve, a gente não obriga determinadas condutas específicas ou práticas novas. A regulação, em larga medida, ela acontece pelo regime informacional. Portanto, dentro dessa reforma regulatória que a gente vem promovendo, que a gente espera concluir em breve, acho que ainda esse ano, uma reforma da nossa instituição que regula esse regime informacional, obrigando as companhias abertas a explicarem de que forma essa pauta ela é observada, de que forma ela é praticada e, em não sendo praticada, que se explique de alguma forma no contexto das atividades das empresas especificamente, porque não parece ser um tema de fato relevante. Não seria o caso justamente de uma cadeia nacional de abastecimento, né, com uma atividade, uma importância e um peso na economia real muito grande. Então, basicamente, queria aproveitar essa primeira intervenção, Rosana, para compartilhar um pouco dessa atenção que o regulador do mercado de capitais vem dedicando ao assunto. E, evidentemente, né, em matéria de governança, a gente tem, um dos fatores, né, que talvez como o Fábio bem pontuou, talvez uma mola propulsora dos demais elementos ali, de fatores ambientais e sociais, né? Lembrando só um último comentário, exercitando o poder de síntese, Rosana, que você bem lembrou, passa muito pelo desmembramento das questões sociais e ambientais, de modo que os investidores em geral e o público em geral tenham a exata medida e a exata noção de que forma esses critérios são ou não observados pelas companhias abertas no Brasil. Acho que essa é a palavra aqui que norteia a nossa atuação regulatória, seria transparência, informação e respeito ao direito dos investidores avaliarem de que forma as empresas e as companhias abertas adotam ou não determinadas práticas tidas mundialmente como algo evidentemente necessário. Seriam essas minhas ponderações, Rosana. Muito bem, Alexandre, muito obrigada. Eu queria abrir um pouco mais o escopo para a gente falar de governança familiar. E daí eu quero citar logo de cara o Valdir Beira Júnior, a quem eu tive a sorte de entrevistar no CBN Sustentabilidade, conhecer a história da empresa dele, a IP, que está no mercado há mais de 70 anos, se não me engano, né, Valdir? Fundada pelo pai, que adorava a conexão com a natureza, ficava horas lá apreciando o meio ambiente, realmente conectado ali com toda essa riqueza. Valdir, eu queria fazer uma pergunta para você e quero também que o Piponzi responda, que é o seguinte: de que forma os valores familiares e as definições da governança familiar impactam as organizações e na governança corporativa, né, como a gente está tratando aqui, das empresas que fundaram e que, no seu caso, você herdou? Muito boa tarde a todos. É um prazer revê-la, Rosana, e é uma honra poder estar aqui com vocês para essa troca de ideia e principalmente para aprender aqui nesse painel. A nossa empresa, você se recordou aí de maneira correta, completou 70 anos agora no último ano. É uma empresa familiar, fundada pelo meu pai, e hoje os produtos IP são produtos presentes em mais de 90% dos lares brasileiros. Isso nos traz uma grande responsabilidade. E por conta dessa responsabilidade, nós temos investido muito na governança e várias frentes para implementar esse trabalho de forma a garantir que a entrega de nossos produtos, serviços
aos clientes e consumidores possa ser feita com qualidade ao longo de todo o tempo, para, de certa forma, ser merecedor de continuar recebendo essa confiança da comunidade à nossa marca. Nessa linha de atuação, temos buscado trabalhar na governança para fundamentar e, de certa forma, pulverizar os valores para todos os níveis da organização, de forma que a organização absorva essa cultura como uma forma de trabalho. Não precisaria ficar o tempo inteiro ser lembrada disso, mas aculturando-se para trabalhar com isso, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, na sua forma de decidir, porque a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando elas não estão sendo vistas, quando elas não estão sendo observadas. E o nosso grande desafio é aculturá-las para esses princípios. E aí temos buscado, não só com treinamentos, com desenvolvimento, com políticas internas e até mesmo com recompensas pela forma de trabalhar, com bônus, etc., mas temos buscado principalmente pelo exemplo da própria organização. E nisso temos feito inúmeras iniciativas. Eu vou destacar algumas. Primeiro, a nossa parceria com a SOS Mata Atlântica para o reflorestamento de áreas degradadas, um projeto que vem desde 2007 e que no ano passado completamos já 1 milhão de mudas de árvores plantadas. Abraçamos também um projeto do qual somos hoje o único patrocinador junto à SOS, também que é Observando Rios, olhando 17 estados do Brasil, cursos de rios e monitorando a qualidade dessa água, desenvolvendo também uma consciência ambiental na comunidade ao redor e no grupo de 3.500 voluntários que fazem esse trabalho. Temos um forte investimento em tecnologia que nos permitiu aplicar hoje, atualmente, 50% já de plástico reciclado na fabricação dos nossos produtos, da embalagem PET, a redução do peso das embalagens e inúmeras outras frentes nesse sentido. Por exemplo, 90% hoje das nossas embalagens são recicláveis. Fizemos também fortes investimentos na redução de gás de efeito estufa, de forma que de 2017 a 2020, nós conseguimos reduzir em 50% a emissão desses gases. Temos alcançado o índice de 90% no uso de combustível não fóssil em nosso processo produtivo. E hoje a nossa energia, a nossa fonte de energia elétrica já é 100% renovável. Então, a empresa busca trabalhar isso, difundir isso e levar as pessoas a pensarem em todas as suas ações, a já como colocar isso em prática. Conforme eu disse, aculturando a empresa como uma única forma de trabalhar, tendo os pilares hoje aqui bem colocados do ESG. Por fim, temos um compromisso forte com a governança, mesmo sendo uma empresa familiar limitada, nós instituímos já há vários anos um conselho de administração com conselheiros independentes externos e praticamos praticamente todos os quesitos de uma boa governança de uma empresa aberta, mesmo sendo uma empresa familiar. Então, de maneira resumida, nós temos buscado, por esses exemplos e por toda a atuação junto à equipe, aculturá-los a trabalhar segundo esses critérios
da boa governança do ESG. Obrigada, Valdir Beira Júnior. Piponzi, esse processo de aculturação da agenda ESG, mencionada agora pelo Beira Júnior, me parece que é algo que deve ser almejado não só pela governança familiar, mas a corporativa sobretudo, não? Sim, para quem não me conhece, quer dizer, eu estou apresentado como Instituto ACP. O Instituto ACP é um instituto meu de desenvolvimento de governança de organizações da sociedade civil. Eu, na realidade, vou falar como presidente do Conselho da Raia Drogasil. E com uma experiência, eu quero, de repente, colocar que vantagens pode ter ser uma empresa familiar nesse contexto, tá? Eu passei a nossa empresa em tese, quer dizer, do ponto de vista assim falando assim de uma memória mais histórica, ela tem 115 anos, mas na realidade ela foi reconstruída a partir de 1977, quando nós enxugamos a empresa, e a partir de 7 lojas, eu como engenheiro, eu entrei no negócio e participei de todo um processo de construção, sempre com um sonho muito grande, que não era exatamente o lucro financeiro. Eu sonhava com uma grande empresa, o lucro financeiro viria, ele é a mola propulsora, tá? Eu acho que a gente soube muito resgatar os valores que meu avô, lá em 1905, trouxe para a empresa, que eram claramente dirigidos a um propósito de cuidar de gente. A gente sempre foi uma empresa de gente, desenvolvendo pessoas, inserindo os jovens no mercado de trabalho, que uma vez que você tem uma cultura de cuidar, eu lembro que logo, num tempo curto, a gente tirou toda a linha de frente comissionada, no negócio de farmácia e drogarias, é uma coisa meio que incoerente, e criou programas de desenvolvimento e de inserção para preparar, culturar essas pessoas no sentido de cuidar de outras pessoas, tá? Criando filosofia de relacionamento muito mais importante do que uma filosofia de vendas, de comissão e tudo mais. Essa cultura familiar, ela foi muito importante, a empresa cresceu muito ao longo dos tempos, a empresa, eu promovi a entrada da 4ª geração, algo muito complexo para você realmente garantir que seja uma empresa eficiente, com executivos eficientes. Então, acho que os números nossos no mercado mostram hoje o quanto que essa empresa cresceu, essa empresa é a 2ª maior empresa de varejo em valor, tá? E ela tem realmente o comando familiar até hoje. Eu estou na presença do conselho, eu tenho uma conselheira que é um braço que atua transversalmente em todos os comitês, e temos 3 executivos dentro da família, dentro de um grupo de 6 executivos da primeira linha, né? E eu diria que essa coisa de você ter uma família que é transmissora da cultura ao longo do tempo, ela é fundamental para viver hoje um tempo em que não é mais uma questão de opção você ter um lucro social junto com um lucro financeiro, tá? Então, eu acho que para nós, uma governança estabelecida com base no novo mercado, e a conquista de um conselho muito junto, muito unido no pensamento. Hoje nós temos 2 grupos dentro do conselho, né? Um grupo que era de Drogasil, um grupo que é de Raia, e mais 5 independentes que a gente trouxemos inclusive para poder preencher, tá certo, algumas lacunas que a gente não tinha, talvez algumas delas parte ligadas à transformação digital, parte ligadas a um conceito, uma visão de empresa que hoje envolve muito mais a saúde, a promoção do bem-estar, do que especificamente a venda de medicamentos. Então, eu diria que tudo isso a gente, então, criou um conselho, que hoje, com base em experiências anteriores, muitos erros, muitos acertos, a gente também tem um conselho que é muito participativo do negócio e que pôde entender essa realidade, tá? Comprar a tese de que, efetivamente, uma empresa hoje não vai estar no mercado daqui a poucos anos, não vai ser uma empresa que se manterá como uma empresa vencedora, líder, se ela efetivamente olhar simplesmente para o lucro financeiro. Então, dentro disso, a gente conseguiu disseminar, nós criamos o Comitê de Sustentabilidade há uns 4 anos, mais ou menos, e acho que o desenvolvimento, a capitania disso sempre esteve, o comitê é um comitê do Conselho, mas sempre esteve a cargo do Conselho, porém com muita proximidade com a Executiva. E nesses projetos especificamente ligados, tá, a construir uma empresa de futuro, com compromissos claros de futuro, eu acho que a gente soube muito bem envolver, criar a figura do embaixador dentro da empresa. Nós temos 16 embaixadores que juntos, dentro de um comitê de sustentabilidade, ajudaram a construir e hoje assumem a paternidade de um
compromisso que foi estabelecido para 2030, apresentado recentemente, há cerca de, acho que um mês mais ou menos, e um compromisso que trata exatamente das questões que a gente entende que são as questões prioritárias sobre as quais a gente pode exercer influência, tá? Elas estão divididas em compromissos ligados, quando a gente fala em saúde das pessoas, a saúde do planeta e a saúde do negócio. Então, esses compromissos são claros, esses compromissos têm metas, indicadores, eles foram claros e muito discutidos pelo Conselho, quer dizer, que metas a gente tem de inclusão, que metas a gente tem do ponto de vista de desenvolvimento, tá certo, interno das pessoas, que metas a gente tem em termos de promoção de saúde das comunidades, enfim, a gente tem um conjunto de compromissos estabelecidos, com metas muito claras, que tem como finalidade a olhar toda essa... Eu não digo transformação, porque eu acho que somos privilegiados. Uma empresa que tem propósito de cuidar de gente é uma empresa que naturalmente tem um propósito muito nobre e que dissemina. Nós temos 40 mil funcionários no campo, nós temos 2.350 lojas, tá? E essas pessoas têm muita cultura de cuidar das pessoas. São pessoas que têm muita facilidade em abraçar, e o forte do varejo realmente é fazer diferença no S do SG. É lógico que o G é pressuposto para você ter o S ou você ter o E, tá? Mas o fato é que hoje a gente, então, tem um conselho que atua, que cobra, que acompanha, tá? E que acredita, de fato, na tese de que empresas que as empresas não sobreviverão se não tiverem uma política clara e mostrar à sociedade que ela está disposta a transformar o mundo, transformar o planeta, transformar a sociedade e de que forma que ela está disposta, com que compromisso e com que metas. Eu acho que isso talvez seja aí uma fala inicial e eu estou à disposição para a gente continuar a discussão. Muito interessante a gente asseverar aqui essa questão da preservação dos valores familiares, falar de governança familiar, de que forma isso impacta o mercado como um todo, né, o cenário de governança corporativa, e a gente tem observado também uma certa disrupção em alguns grupos familiares tradicionais, como, por exemplo, os Rockefeller. Né? A gente sabe que o velho Rockefeller construiu seu império baseado em petróleo e óleo, e agora o neto, Justin Rockefeller, fundou uma organização de impact, de investimento de impacto, e ele dissemina pelo mundo essa prática ESG. Então, muito interessante ver também que dentro das próprias organizações familiares existe, de fato, uma disrupção para este caminho da agenda ESG. Pipose, obrigada pela sua explanação. Sebastian, você que é um estudioso do assunto, representando aqui entre nós a KPMG, quais são as premissas de uma empresa que tem boa governança? Bom, obrigado, Rosana. Boa tarde aí aos colegas painelistas. Pô, super interessante todos os debates até agora, né? Eu entendo que a governança, para mim, talvez ele seja o vetor de conexão aí quando a gente fala de meio ambiente e de sustentabilidade, né? A gente ouviu nos outros fóruns, que são temas que já vêm sendo tratados há décadas, né? Há bastante tempo, e eu acho que a governança ele é esse vetor efetivamente aí de integração de todas as ações aí de social e de meio ambiente, né? Até no painel anterior teve o comentário de que deveria ser GSE, né? E eu concordo, até defendendo aqui a questão da governança, porque eu acho que é o vetor de conexão. E eu acho que tem uma razão de ser que na governança, né, no pilar de governança, é que estão sentados aquelas pessoas que têm efetivamente a autoridade, a responsabilidade e o poder de atuação e de decisão em relação às questões de ESG, porque é uma agenda, né, uma construção de uma agenda de gestão de negócios que efetivamente envolve aí uma questão de empenho de recursos financeiros, envolve o empenho de tempo. Então, se esses que são os responsáveis pela governança não tiverem uma liderança genuína em relação a essa questão de ESG, eu diria que talvez seja uma jornada aí fadada a alguns obstáculos, porque eu acho que o mercado, os stakeholders de forma geral, agora vão olhar muito para essa vertente, para essa jornada, para
talvez coibir, né, ou eventualmente deixar bem claro as empresas que estiverem tomando essa agenda aí no que o mercado chamava de greenwashing ou de social washing, né, só como eventualmente tentando diferenciar a marca, o produto ou serviço, sem que efetivamente tenha um propósito e um engajamento genuíno aí com a questão de ESG. Então, como eu disse, acho que a governança, para mim, ele é esse vetor aí, esse pilar de conexão, e eu acho que as empresas, a gente viu aí o depoimento, né, do Antônio Carlos e do Valdir, aí cada um liderando suas empresas, com uma demonstração clara de que o principal executivo, os principais executivos das companhias, das empresas, elas precisam efetivamente aí ter esse engajamento genuíno com a causa para poder liderar essa agenda e engajar todos os colaboradores. E eu acho que para isso, né, o Alexandre até comentou, né, como órgão regulador, a CVM até emitiu uma instrução lá no final do ano passado, requerendo que as companhias abertas que fossem preparar lá os relatos integrados contratassem, né, empresas para assegurar esses relatórios, para dar mais assertividade para os relatórios. Mas, para mim, eu acho que a gente tem 3 caminhos quando a gente olha a governança e fazendo a conexão com o ESG. E a gente debateu também isso em fóruns anteriores. Acho, sim, que a gente precisa ter definição de metas e indicadores aí, eventualmente com reflexo na remuneração, não só dos executivos das empresas, mas acho que de todos os colaboradores. Eu entendo que o relatório de sustentabilidade, ele é um instrumento onde você sintetiza, então, todos esses compromissos e todas as ações, né? Então, eu entendo hoje o relatório de sustentabilidade, ele é uma ferramenta voluntária das empresas, mas aqui, Alexandre, até como um comentário, talvez os reguladores pensar em incorporar o relatório de sustentabilidade como uma parte aí dos statements e dos compromissos que as companhias efetivamente estão fazendo no endereçamento. E eu acho que, por último, né, além de que eu acho que metas e indicadores é mais num espectro interno, e o relatório de sustentabilidade, ele tem mais o espectro da companhia, conseguir demonstrar esse compromisso aí com o ESG, e a gente comentou isso um pouquinho nos fóruns anteriores, também é uma questão da necessidade de a gente simplificar um pouquinho e harmonizar quais são os indicadores efetivos de ESG que melhor traduzem aí esse engajamento, esse propósito e essa contribuição, né? Assim, aqui sem nenhuma crítica, mas quando a gente pega esses diversos frameworks existentes aí para a elaboração dos relatórios de sustentabilidade, você tem talvez mais de 500 indicadores e alguns deles assim com um propósito muito específico, onde um número muito pequeno de usuários efetivamente consegue entender. Eu acho, e aí no Fórum Econômico Mundial dos 2 anos, né, dos 2 últimos anos, saiu um debate e um paper, né, chamado Measuring Stakeholder Capitalism, onde existe lá uma proposição e um engajamento das 4 maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, no sentido exatamente de ajudar o mercado aí a dar essa padronização e harmonização desses indicadores, porque isso vai ser importante para poder simplificar o processo e para que possibilite a todos os stakeholders olhar para o que as empresas efetivamente estão fazendo e como elas estão construindo aí essa agenda de gestão dos seus negócios de médio e longo prazo, com a contribuição para o planeta e para a sociedade aí por trás do lucro. Então, eu vou parar aqui e fico à disposição aí para o nosso debate aí posterior. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Sebastião. Jorge, fica claro aqui, né, através das vozes dos nossos painelistas, que governança é algo que vem de cima, do exemplo da alta gestão. A liderança da empresa precisa estar comprometida com as premissas ESG. Mas e o papel do consumidor? De que maneira o olhar do consumidor, o exercício do consumidor influencia na boa governança? Boa tarde a todos. Primeiro, um prazer estar aqui no painel com os colegas que já discursaram. Boa tarde, Rosana. Obrigado, João Galassi, pelo convite, pessoal da Abras aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, eu vou falar um pouquinho do consumidor, mas antes eu queria também enfatizar o aspecto da governança corporativa, né? Aqui no Grupo Pão de Açúcar, a gente tem um conselho formado já há bastante tempo, pessoas que trabalham junto, que têm poder de decisão,
e o comitê nosso de sustentabilidade e de diversidade. É importante também colocar que a gente não trabalha só com sustentabilidade, está formado desde 2014, com tanto executivos aqui do próprio grupo, também com membros independentes, onde a gente apresenta para os executivos do grupo, apresentam para esse comitê sempre um plano trianual, por 3 anos, que é revisado anualmente. Então, esse modelo de governança nos dá bastante fluidez para discutir os temas correlacionados ao ES e o G, né? A gente definiu agora, nesses últimos temas como empresa, alguns temas mais importantes, principalmente diversidade e inclusão da nossa própria gente. Nós somos uma empresa com quase 60 mil colaboradores, mais de 50% mulheres, quase 40% da nossa população interna são de negros. Então, a gente precisa fazer, obviamente, primeiro com a nossa gente, essa diversidade, essas oportunidades de trabalho e a inclusão no mercado de trabalho de forma igualitária. A gente também, como uma empresa basicamente de alimentos, a gente tem um compromisso muito grande com o E do ESG, principalmente com cadeia de valor, desde a ponta, de onde sai o nosso produto, das fazendas, dos campos, dos transformadores, até o nosso consumidor. O terceiro ponto que a gente escolheu como ponto de atenção é o enfrentamento à nossa emergência climática. Então, a gente tem também o nosso papel, a nossa parte para ajudar nesse assunto global. O impacto social que a gente lidera, acho que o Piponzi falou, uma empresa de varejo não tem como fugir do S, né? do social, né? Porque além de ter muitos funcionários, né? A gente atende milhões de consumidores todos os dias na nossa loja, então não tem como não impactar a nossa sociedade, promover oportunidades para a sociedade também evoluir e, obviamente, na parte da governança, uma gestão sempre ética e sempre transparente para todos os stakeholders, seja ele os nossos consumidores, seja ele os nossos investidores, a sociedade de forma geral, enfim. São 5 grandes pilares aqui do nosso trabalho dentro do GPA. Vou dar alguns exemplos mais concretos aqui para vocês. Então, metas, por exemplo, de mulheres em cargos de liderança. A gente tem 50% da população, um pouco mais de 50% da população nossa são mulheres, e a gente tem cargos de liderança por volta de 30%, um pouco abaixo de 35% das mulheres. Nós temos uma meta de mulheres de liderança chegando a 38% até 2025. Ou, por exemplo, metas de redução de gases do efeito estufa até 2025. Nós somos uma empresa com muito equipamentos refrigerados, com muito consumo de gás, e a gente está convertendo toda a nossa matriz, não somente os gases, mas também toda a nossa matriz energética para energia de renovável, de baixo impacto ambiental. Nós temos também um compromisso com o desenvolvimento da nossa liderança negra. Para isso, a gente tem associações com entidades, uma delas aqui é o Programa de Desenvolvimento para Negros e Negras, que está sendo desenvolvido aqui com uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, que fala de equidade racial, fala do desenvolvimento da nossa gente, fala das oportunidades de trabalho para combater esse racismo estrutural em toda a sociedade, também dentro da nossa casa. A gente também, programas muito firmes aqui, compromisso do bem-estar animal, com metas de percentual de participação das nossas vendas, por exemplo, com os ovos de galinhas livres de gaiolas, ou com 100% da nossa carne suína desenvolvida com fornecedores que contemplam esse bem-estar animal dentro da sua cadeia de distribuição. Também um compromisso nosso a ter, isso é mais do ponto de vista de ambiente, de ambiental, 100% da nossa carne bovina fornecida através de fornecedores que têm ferramentas de checagem e rastreabilidade lá nas fazendas,
não somente nas fazendas que a gente cobre, fazendas que não desmatam a Amazônia, por exemplo, mas também as fazendas indiretas, que são as fazendas que vendem para fazendas legais. Então, é um programa super completo de checagem, de rastreabilidade da nossa carne bovina. Mais uma vez, como uma empresa de alimentos, a gente também se preocupa muito com o desperdício de alimentos. A gente tem um nível de desperdício muito alto nesse país, uma vergonha para um país com fome, com tanto desperdício. A gente está fazendo programas de parceria com várias entidades, dentro de casa, programas muito robustos de, por exemplo, banco de alimentos, doações para entidades sociais. No começo da apresentação, comentamos, nós somos signatários aqui de um movimento para flexibilização da data de validade, de transformar a data de validade numa data onde a gente chama best before. Então, isso pode propiciar mais doação, menos desperdício, com segurança alimentar para aquelas entidades onde a gente pode doar. No ano de 2020, só para vocês terem uma ideia do volume, a gente doou mais de 4 toneladas de frutas em condições de consumo para poucas, e a gente sabe que a gente não está nem no pico do iceberg aqui, podendo fazer muito e muito mais. São tantas iniciativas, né, Jorge, que vocês têm para comunicar para a gente. Eu tenho certeza que, pelo menos com relação a esse item que você acaba de enumerar, desperdício de alimentos, esse item com certeza vai entrar agora na votação das propostas que a gente tem aqui para os nossos painelistas, né? Nós temos desafios apontados e propostas. Então, eu vou esperar o Jorge concluir, mas já vou avisando aqui para os nossos painelistas que agora eu quero de vocês 3 desafios e propostas para solucionar esses desafios. Vocês terão apenas 30 segundos para elencar esses 3, tá? A gente espera, então, só a conclusão do Jorge para a gente dar início a essa etapa da nossa votação aqui do nosso painel. Combinado? Concluindo, então, Rosana, pelo tempo escasso aí do grupo, daria para eu ficar falando mais aqui uns 10 minutos, pelo menos, sobre os exemplos. Muita coisa boa para comunicar, né, Jorge? Tem muita coisa boa, mas o importante, eu acho que, já indo para a conclusão, eu acho que como empresas do nosso porte, as empresas que estão participando aqui, eu acho muito rico o momento que a gente vive na discussão do ESG, com muita pressão da sociedade, dos nossos investidores, e o nosso papel como empresa desse porte, eu digo sempre isso dentro aqui da companhia, não basta simplesmente fazer a sua parte dentro dos ambientes que você convive, dentro da sociedade que você estimula. Nós temos que ser um agente de mudança. Ser um agente de mudança é muito mais que fazer a sua parte dentro da equação. Então, eu finalizo então com essa parte para a gente passar para a próxima fase do painel. Muito obrigado a todos. Obrigada a você, Jorge. Então, a pergunta é essa, hein? Agora a gente vai submeter nossos painelistas a uma votação. 3 desafios e as propostas para solucioná-los com relação à cadeia nacional de abastecimento. Quais são esses desafios e soluções que a cadeia nacional de abastecimento precisa eleger como prioritárias para implementar a agenda ESG na sua estratégia de negócios? Vamos começar com a Valéria. Já tem, Valéria, os 3? Já tenho sim, Rosana. Vamos lá. Uma é metas e métricas em toda a cadeia. Uhum. A outra é governança é uma jornada, precisa começar. E a terceira é inclusão de pessoas, reskilling. Muito bem, Fábio. Perfeito, Rosana. Eu, nessa linha da governança aqui, vou ficar com a estruturação de comitês de sustentabilidade. Eu acho que é um primeiro passo, a gente viu aqui vários exemplos disso funcionando. Gostei muito aqui, a gente vê isso acontecendo nas empresas, quer dizer, você desdobra a estratégia em metas e vincula isso à remuneração.
Isso aqui é uma excelente prática. E a parte aqui da divulgação, do disclosure de informação, quer dizer, à medida que você está navegando em tudo isso, você dá transparência, seja por meio de um relatório ou outras métricas, a divulgação dessas informações dessa jornada. Muito bem, Alexandre, sua vez. Separei 3 tópicos aqui. O primeiro o Fábio já pontuou, mas de qualquer forma vale a pena aqui repisar a importância do regime informacional. Acho que esse é um grande desafio a ser implementado. O segundo consiste no que a gente chama no mercado de valores imobiliários de enforcement, o cumprimento, né, a efetiva implementação desse determinado conceito. E terceiro e último tópico é um assunto sempre presente nas pautas de ESG, de comparabilidade. A partir do momento que você tem as informações e um regime informacional mais transparente, que você tenha, portanto, a partir daí um grau de comparabilidade entre todas as oportunidades de investimento e acessíveis pelo mercado de capitais. Sebastião, sua avaliação. Vamos lá. Bom, estou muito na linha aí dos colegas, né? Acho que o primeiro é ter definição de metas e indicadores com reflexo aí na remuneração dos executivos no setor privado e incorporar isso também no setor público, né? Que acho que são agentes importantes aí nessa agenda de transformação. A incorporação dos relatórios de sustentabilidade aí como uma parte de demonstrativos das companhias, né? Nesse viés de transparência e de comunicação. E aí talvez aqui fugir um pouquinho do que a gente debateu, mas eu gosto muito de um reforço de programas aí de cotas, né, para a gente tratar com mais propriedade a questão de diversidade e de inclusão. Muito bem. Jorge, na sua avaliação, quais são os maiores desafios e soluções para a gente tentar encarar esses desafios que a cadeia nacional de abastecimento deveria eleger como prioridades? Para mim, o primeiro deles é a questão dos programas de inclusão e diversidade. Esse é um dos pontos que eu acho que a gente precisa enfrentar de frente. A outra parte, no nosso caso aqui, especialmente, que tem a ver com cadeia de distribuição, a questão da rastreabilidade do monitoramento. Nós temos uma responsabilidade de olhar a cadeia como um todo, a cadeia nacional de abastecimento como um todo, e não só a ponta na frente do consumidor, mas desde a origem dos produtos. E o terceiro ponto, como os colegas disseram, metas, métricas e governança com inclusão de remuneração por os principais executivos das companhias. Muito bem. Antônio Carlos Piponzi, qual é a sua avaliação sobre os desafios e soluções prioritárias para a cadeia nacional de abastecimento? Olha, eu vou falar da estrutura que a gente precisa para poder definir os temas, e os temas, evidentemente, são particulares de cada empresa de acordo com o território que ocupa, tá? Eu acho que a primeira coisa é a conscientização dos conselhos. Os conselhos têm que estar muito alinhados da importância do tema e daquilo que a gente falou muito aqui, quer dizer, a sociedade não vai mais suportar uma empresa que simplesmente esteja voltada para o lucro financeiro. A partir dessa conscientização do conselho, eu acho que você tem que ter a conexão, tá, para passar essa cultura, para monitorar, para fazer a gestão dessa cultura junto aos executivos. E aí eu cito um comitê de sustentabilidade, com forte participação do conselho, com o envolvimento do conselho, como algo muito importante. E o terceiro ponto, quer dizer, o que fazer e quais são, em que intensidade? Quer dizer, diversidade é um tema, tá bom, como que a gente quer inserir as pessoas, tá? Qual a meta que a gente tem? Então, é a coisa das metas, tá? Então, eu diria que esses 3 itens são, ok? Muito bem. Valdir Beira Júnior, sua avaliação. Muito bem. Eu pensei aqui em algumas possibilidades e uma das primeiras que me saltam aos olhos é uma meta para alcançarmos a reciclagem. E, para tanto, nessa economia circular, buscarmos na cadeia de abastecimento formas para termos a logística reversa, uma possibilidade de o consumidor que já visita as lojas ampliar essa prática de possibilitar a reciclagem de muitos
produtos, de muitas embalagens. Uma outra frente também, com relação à fome e segurança alimentar, já muito bem explorada, inclusive no painel anterior, penso que poderíamos ter uma visão mais ampliada dessa questão, que muitas vezes extrapola a cadeia alimentar. Estamos vivendo um momento de forte alta dos commodities e até, muitas vezes, dizem uma crise de oferta. Entretanto, temos que pensar que muitos desses commodities, como o óleo de soja principalmente, hoje, além de estar na cadeia alimentar humana, animal, de ser utilizado para produtos de limpeza, produtos de higiene, é também um forte componente para a produção do biodiesel. E o biodiesel, estabelecido por lei, obriga as pessoas a colocarem esse percentual a qualquer preço, porque é uma obrigação legal. Então, o mercado de energia hoje consome algo que poderia ser mais barato para as pessoas e na cadeia de produção da proteína animal. Então, é um olhar amplo sobre essas medidas que muitas vezes a sociedade incorpora e que sempre trazem efeitos colaterais. E, por fim, ainda nessa questão, a racionalização no processo de fretes, de logística. Hoje a gente tem muitas perdas nesse processo e, se melhor trabalhado, acho que teríamos grandes benefícios, tanto na emissão de gases de efeito estufa, quanto redução de custos. Muito bem, Valdir, muito obrigada pela sua explanação. Vocês continuam conosco, porque agora nós vamos abrir para algumas perguntas dos nossos debatedores, que fazem parte aqui da nossa plateia de debate multilateral, mas eu gostaria de já convidar o Paulo Pompilho. Ele é o primeiro vice-presidente da Abras e presidente do comitê ESG da Abras, que vai acompanhar toda essa discussão aqui conosco, para que a gente possa aprofundar ainda mais o debate, para que a gente possa enriquecer, né, toda essa discussão em torno da governança corporativa no contexto ESG. Paulo, seja muito bem-vindo. Que bom recebê-lo. A gente tem que se cumprimentar assim, né? Bem-vinda. Fica aqui, pode ficar à vontade. Então, vamos lá. A gente começa privilegiando aqui a nossa plateia virtual. Eu quero passar a palavra para o Paulo Engler. Ele já está aqui conosco? Rosana. Sim, vamos lá, Paulo, bem-vindo. Boa tarde, Rosana, boa tarde, painelistas. Quero só fazer uma ponderação, é breve, né? Se nós analisarmos o nível nacional de logística reversa e reciclagem, está em 4% das embalagens colocadas no mercado. O nosso setor de produtos de limpeza, de fato alcança os 22% determinado pela lei federal desde 2011, né? O nosso setor ele é aderente ao acordo setorial desde 2015, né? Então, para nós ele tem uma enorme importância isso. Só que eu tenho verificado, isso não nas empresas de grande porte, empresas nacionais que estão aí nas TVs e tudo, mas um pensamento das demais empresas de que logística reversa, na verdade, não é um investimento. Logística reversa nada mais é do que um gasto desnecessário, infelizmente. Só que existe uma oportunidade aí. Há uma pesquisa de 30% dos consumidores em supermercados e hipermercados, eles dão valor àquela empresa que investe em logística reversa, então ele compra os produtos daquelas empresas, e também na Europa isso chega a 50%, né? Então, a minha ponderação é de que a governança tem que dar a devida importância à logística reversa para que ela se torne uma realidade em todas as empresas e que isso seja de forma linear. Basicamente é isso. Obrigado, Rosana. Muito obrigada. Olha, o Maurício Lopes,
está participando efetivamente aqui com a gente, já trouxe 2 grandes provocações e parece que ele tem mais uma. Agora sobre transformação digital, não é isso, Maurício? Isso mesmo, Rosana. Muito obrigado, meu cumprimento a todos os painelistas. É um comentário e uma pergunta breve, Rosana. É sobre a transformação digital no componente de governança da ESG. Nós já ouvimos aqui em praticamente todos os painéis que governança é o componente talvez o mais transversal da ESG. Ele já foi chamado de pressuposto, de premissa, enfim, não há dúvida da importância e do grau de transversalidade desse componente da ESG. Ele perpassa tudo, né? E é um componente que lida com o enorme desafio de agregar volumes grandes de dados e de informações, gerar análises complexas, gerar sínteses complexas. Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar essa temática da transformação digital, principalmente na perspectiva da complexidade que o componente, a governança da ESG vai ganhar, né? Nós temos emergindo no mundo ferramentas extraordinárias para se lidar com grandes volumes de dados, com grandes volumes de informação. A transformação digital nos traz o conceito de Big Data, de inteligência de máquina, de inteligência artificial. Então, a minha pergunta é, será que nós não temos que discutir mais esse desafio, né, de alinhar a ESG a essa grande revolução que é a revolução da transformação digital? Se eu puder falar, Rosana, por favor. Pois não, Jorge, fica à vontade. Eu acho que você tem toda a razão. Nós, não só uma automação e uma digitalização mais dos processos de governança, mas sim do processo concreto, das entregas concretas na ponta. A gente, por exemplo, está utilizando, como exemplos, tá? A transformação digital e a digitalização, por exemplo, para fazer coleta de vidros ou coleta de resíduos sólidos nas nossas lojas. Ou, por exemplo, inclusão das pessoas que têm deficiência auditiva ou deficiência visual para poder fazer uma compra no e-commerce, por exemplo. Então, dentro até do nosso chamado GPA Labs, onde a gente tem o nosso Centro de Transformação e de Inovação, a parte de ESG está sendo discutida por jovens, em squads, em tribos, discutindo novas soluções com toda essa digitalização. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que um passo transformador para o ESG passa pela digitalização, pela transformação digital. Eu te agradeço pela pergunta, pela oportunidade. Rosana, se eu puder também fazer um comentário rápido aqui sobre essa pergunta do Maurício. Pode sim, Fábio, fica à vontade. Perfeito, né? E essa questão aqui de transformação digital, se até pouco tempo isso era talvez um caminho de vantagem competitiva entre seus concorrentes, hoje já virou uma questão de sobrevivência, né? A gente vê aqui essa questão, tudo que está relacionado ao varejo, hoje está no mundo tecnológico aqui de consumir. Como é que a governança corporativa está lidando com questões dessa natureza, né? A gente viu inicialmente, né, as empresas às vezes criando um grande volume de informação que vem desses negócios tecnológicos. Hoje elas estão discutindo como é que elas extraem valor exatamente dessa grande massa de informação para diferenciar os seus clientes, para chegar até oferta de produtos customizados para eles. E um grande debate no mundo hoje sobre a governança corporativa, tá? Como é que a governança alcança as chamadas Big Techs, né? Como é que fica a governança de Google, como é que fica a governança de grandes empresas que estão nesse mundo gerando grandes volumes de informação, tá? Aqui no Brasil, a gente já avançou nessa questão, muita coisa relacionada ao LGPD, então as próprias companhias já estão lidando com o risco de cibersegurança, né? Como é que elas vão lidar eventualmente com sequestro de dados. Eu acho que essa pauta já entrou na agenda do Conselho e se eventualmente ainda não entrou, assim, estamos falando aqui de algo que deve estar certamente na pauta nos próximos meses. Rosana. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Olha só, momento delicado aqui para a apresentadora. Eu anunciei que a gente teria vários debatedores endereçando as perguntas, mas em razão do tempo,
Neste momento, não poderemos contemplar a pergunta do João Dornelas, nem a do Paulo Andave. Eu vou esperar vocês no próximo painel, depois do almoço, tá bom? Não fiquem chateados comigo. Tá bom, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. E agora, eu quero mostrar o que a nossa produção já organizou em termos de ideias, de desafios e propostas que foram colocados aqui pelos nossos painelistas e debatedores. A gente quer observar que eles estão classificados dentro dos pilares ESG, ou seja, de acordo com a perspectiva econômica, social, ambiental e de governança, e todos vinculados com as ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Vamos dar uma olhada, então, aqui no nosso painel para a gente ver o que já saiu dessa discussão tão saborosa, tão profícua. Olha só, no pilar econômico da Agenda ESG, os desafios apontados, os maiores: desperdício econômico. Proposta para solucionar: investimento em infraestrutura. O papel das commodities nos insumos biológicos para a produção de bens de consumo doméstico. Um ponto destacado ali pelo Valdir Beira Júnior. Proposta para solucionar: racionalidade e equilíbrio na destinação. No pilar social da agenda, um desafio a ser enfrentado: diversidade e inclusão. Propostas. Não está aparecendo ali, porque certamente esse é um tema bastante complexo, e daí daqui a pouco eu volto para vocês, para a gente tentar, de alguma maneira, alinhavar ali algumas propostas, né, mais factíveis, porque, de fato, é uma agenda bastante complexa. No pilar ambiental, desafio: ampliação da reciclagem. Proposta: logística reversa. Com relação à governança, né, que é o foco aqui do nosso painel, desafio: incorporação da agenda ESG na agenda corporativa. Proposta, então, seria conselho de administração e métricas. Metas e métricas em toda a cadeia. Esse é, de fato, um grande desafio enfrentado. Proposta: como é que vai solucionar? Também está em branco. Por isso que daqui a pouco eu vou retornar para vocês. Divulgação de ações de sustentabilidade é um desafio que a gente precisa, de fato, enfrentar. Então, a proposta para solucionar seria a confecção de relatórios. Desafio ESG na governança. Como solucionaria? Regime informacional, comitês, métricas e remuneração. Vincular a remuneração dos executivos e conselheiros à redução de impacto socioambiental. E o último desafio elencado aqui pelos nossos especialistas: gestão da cultura ESG. Proposta para solucionar: organização de comitê ESG. E aí, caros painelistas, o que vocês acharam da compilação aqui dos nossos... Me parece que está bastante robusta, né? Só que a gente precisa, a partir dessa lista, votar os três prioritários, os três principais desafios e propostas que surgiram aqui da nossa conversa, todos elencados no nosso painel. Então, eu vou convidar vocês agora, painelistas e participantes da nossa plateia virtual, exatamente para fazer a votação. Para votar é super simples. Você acessa o link que recebeu pelo chat, faz o login com seu e-mail, aí vai aparecer a tela de votação com os desafios e propostas que já apresentei aqui, né, que foram produzidos durante a nossa mesa. Mas você só pode escolher até 3 opções. Você seleciona todas as 3 de uma vez e só depois é que clica em confirmar. Enquanto a votação estiver aberta, fica tranquilo que você pode corrigir o seu voto caso haja ali algum equívoco. Eu quis votar aqui em um desafio, acabei esbarrando em outro, tá bom? Então tá tranquilo, vamos começar 1 minuto para a gente fazer a votação a partir de agora. Será que já temos o resultado da votação da mesa 4, a mesa nominada Governança Corporativa no Contexto ESG? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos 3 principais desafios e propostas que foram escolhidos pelos nossos painelistas e convidados. Primeiro lugar, desperdício econômico, como parte do pilar ESG, econômico ESG. Desperdício. Proposta para solucionar: investimento em infraestrutura.
No pilar ambiental é a segunda questão, o desafio é a ampliação da reciclagem, proposta para solucionar logística reversa e, por último, incorporação da agenda ESG na agenda corporativa. Para solucionar, então, seria o Conselho de Administração está engajado realmente com essa agenda, né, estabelecendo métricas, mensurando padrões para conseguir implementar. Caros painelistas, todo mundo concordou, né? Acena com a cabeça, concordou? Tem alguém que queira discordar da nossa avaliação? Não, né? É uníssono aqui. Desperdício, em primeiro lugar, aliás, desperdício está sendo colocado como uma questão realmente muito desafiadora que precisa ser enfrentada com urgência. Quem gostaria de comentar? Temos mais um tempinho aqui. Rosana, eu posso fazer o... A gente está com um tempinho aqui, produção. Ih, gente, eu acho que não vai conseguir, sabia? Passei a bola, mas aí... Que pena. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que, de fato, foi um debate muito proveitoso e espero encontrá-los numa próxima oportunidade, né? Que não seja nesse fórum, mas em outros encontros que a gente tem pela frente. Tá bom? Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. E olha, para vocês aqui da nossa plateia virtual, vocês continuam conosco, né? Até o fim do evento, tem muita coisa pela frente. Eu estou torcendo para que a gente possa ganhar tempo e fazer aquelas perguntas que foram suprimidas nessa mesa. Tá bom, gente? Um beijo, até já.